vejo Itaporanga. Olha a beleza que Deus fez, como é bonito a gente ver no alto da serra a imagem do Cristo Rei. Padre Zé fez um pedido, foi atendido, sim senhor. E o povo da luz fez seu túmulo na serra, bem pertinho de Jesus. E o povo da luz fez seu túmulo na serra, bem pertinho de Jesus. Minha linda Itaporanga, doce terra onde eu nasci. Hoje eu me encontro ausente, mas eu nunca te esqueci. Minha linda Itaporanga, doce terra onde eu nasci. Hoje eu me encontro ausente, mas eu nunca te esqueci. Colégio Diocesano Dom João da Mata, foi Padre Zé quem construiu este celeiro de cultura, todo ano formatura, fazendo os pais muito felizes, fazendo os pais muito felizes. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. De manhã, Time Notícias. E depois, um musical à tarde. Túnel do Tempo. E o sucesso na porteira do curral. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. A Web Rádio Time apresenta Time Notícias, o seu informativo de todas as manhãs. Debates e informações do Brasil e do mundo. Apresentação Flávio José. 28, né? 7 mais 28 agora. Vamos lá, vamos já para as primeiras informações do dia no nosso programa. Mas antes a gente faz o nosso agradecimento a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa estar aqui para fazer o programa, para gerar o programa, levar as informações até você e, de alguma forma, né, ajudar a nossa população na resolução de seus problemas. A gente não resolve, né? Mas a gente encaminha para os setores responsáveis para que possam, na verdade, resolver, tá? A hora certa agora são 7h28. Agradecer aos nossos parceiros de luta, né? O pessoal que nos ajuda, que patrocina. Começando aqui pela Água Mineral Croatá, Inova Informática, acessórios para celular, Mobile Cell, Escrita Contabilidade, Mercadinho São Jorge, AgroServe, Frigorífico São Francisco. Também temos um oferecimento de Gigabytes, produtos e equipamentos Ferri para panificadoras, Ita Serviços, a sua plataforma digital, com todas as informações que você precisa. Tá lá, viu, na plataforma. E temos um oferecimento de Recicla Ita. A Recicla Ita é uma empresa de reciclagem que está chegando aqui em Itaporanga. Já a partir de amanhã já começa o funcionamento lá, oficialmente, né? E a Recicla Ita vai comprar garrafas PET, latinhas, aquelas latinhas de alumínio, né? Tudo em alumínio a Recicla Ita vai comprar. Se você que é catador, gosta de catar latinhas, trabalhador autônomo também, quer ganhar um dinheirinho extra, né? Você já pode juntar essas latinhas, garrafas PET, e no momento certo você leva lá na Recicla Ita, que vai tudo isso ser comprado lá no preço, certo? Daqui a pouco a gente roda a chamada aí da Recicla Ita para você aqui no nosso programa. Inclusive, aproveitar e mandar um abraço aí para meu amigo Vicente Tobias, né? Para os seus irmãos também, que eles estão juntos aí nessa, né? Na criação dessa empresa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Começar o programa, né? Já trazendo as primeiras informações do dia aqui no programa. Sabe aquele caso daquela senhora lá que foi encontrada morta, né? Após ter ido eu não sei se foi ela que foi acompanhando esse idoso ou foi o idoso que foi acompanhando ela. Eu sei que eles dois foram no hospital. E
O vizinho da idosa, encontrada morta em Bahia, foi liberado após novo depoimento. Ele está negando o tempo inteiro que não foi ele, que não foi ele, que não foi ele. E aí, em novo depoimento, ele acabou sendo liberado lá em Bahia. O que abre e o que fecha amanhã, no Dia do Trabalhador? Vamos trazer aqui no programa. Ainda, Senado rejeita a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Tem o que mais aqui para a gente passar aqui? Tem Cadastro Nacional de Condenados por Violência contra Mulheres é aprovado no Senado. Ainda no programa de hoje, Congresso deve derrubar hoje veto de Lula sobre a dosimetria em nova derrota para o governo. Vamos lá, vamos ver aí como é que vai ser, né? Esse negócio da dosimetria tá dando dor de cabeça aí, muito tempo já. Polícia Militar apreende motocicleta com sinais de adulteração e indícios de furto e conduz mulher, né? Em Aguiar. Mulher foi conduzida lá, com certeza lá para a delegacia, para falar sobre essa moto, né? Vamos lá, 7h32, 7h32 na cidade. Estamos aqui com o nosso programa Time Notícias desta quinta-feira, para você que está diretamente acompanhando a gente. E aí vamos começar o programa de hoje falando sobre essa questão da dosimetria. O Congresso vai analisar no dia de hoje a derrubada do veto do presidente Lula ao PL, o projeto de lei da dosimetria, que permite a redução de penas de condenados pelos ataques do 8 de janeiro. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, disse, nesta quarta-feira, que está ainda mais confiante após a rejeição no Senado do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula, no Supremo Tribunal Federal. Espera que o resultado se repita na derrubada do veto da dosimetria. Ele diz: estou muito otimista, né, no que nós vamos derrubar o veto. Nós conversamos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que houvesse a possibilidade de que já a previsão regimental não há óbice nesse sentido, de que a questão que trata da progressão dos crimes, né, que foi modificada pela lei antifacção, não fosse colocada em votação, disse ele a jornalistas. A ideia, segundo o Marinho, é derrubar os artigos que dizem respeito especificamente ao 8 de janeiro e que é pouco provável que o veto, que eles queriam a integração, era para ser integral. A estratégia da base governista é justamente usar o PL antifacção, aprovado pelo Legislativo em fevereiro, né, e sancionado pelo presidente, como argumento contra a derrubada. Antes, a expectativa do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, era de que o Senado segurasse o veto do presidente. Agora, governistas temem que a votação desta quinta-feira seja afetada pelo resultado de Jorge Messias. Há 29 dias, o Congresso Nacional deu um grande passo no combate à criminalidade, aprovando a lei antifacção. A essa altura, a derrubada da dosimetria amplia e altera o artigo 12 da lei da execução penal, afirmou Randolph. Eu acredito que ainda pode até ainda haver um debate sobre essa questão da dosimetria, porque já vem se arrastando já há muito tempo, né? E eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, essa história da derrubada do Jorge Messias. Primeiro porque a gente tem que ver o seguinte, basta você analisar de uma forma bem racional. A derrota do Jorge Messias você tem que analisar pelos dois lados. Logicamente que aí a gente está vendo que é uma derrota do
do governo, porque foi indicação do governo que não era para ser assim. Essa história do governo, do presidente da República, indicar ministro, indicar procurador, indicar não sei quem. Não era para ter concurso. O correto é isso. Que o cara entra lá porque entrou mesmo, sabe? Ele lutou, ele foi lá e conseguiu. Outro lado que a gente precisa analisar é como é que fica essa questão do movimento evangélico, que pelo que a gente vê, se divide, né? E, pelo que dá a entender, eles fazem qualquer negócio. Porque nós já temos o André Mendonça lá, que o próprio André Mendonça fez um comentário aí, sabe? Ele disse, né, que o Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade de ter um grande ministro. O André Mendonça, que é evangélico, ele fez essa análise. Mas aí você vai pelo lado da questão, lá dentro da questão. Mostra isso que um lado apoia a direita, no movimento evangélico, e o outro lado apoia exatamente a esquerda, ou então vai lá pelo grupo de quem tem mais poder, né? Porque esse posicionamento, essa articulação do Davi Alcolumbre para derrotar, porque ele já vem dizendo, já vinha falando já há muito tempo sobre essa questão dessa derrota, que já estava bem vista aí, né? E aí, acredito eu que vai ter um amplo debate, porque essa questão da dosimetria também já vem rolando muito tempo. A intenção deles agora é derrubar o veto do governo, quer dizer, são as mudanças que tem lá dentro, né? Mas tem uma questão, a aprovação, tem muita coisa que vai se encaixar e vão tentar encaixar lá dentro dessa lei antifacção. Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu não sei, pode haver um amplo debate para essa questão da dosimetria. E quanto à questão do Jorge Messias, é uma questão, de certa forma, até meio que política, meio partidária ali pelo meio, e há uma divisão dentro do próprio grupo, porque acredito eu que nesse momento o Jorge Messias está pensando sobre isso, está refletindo sobre isso, né? Sobre essa questão dessa divisão que há dentro do próprio movimento evangélico, lá no que diz respeito à política, lá em Brasília, para essas indicações, né? E com essa derrota, acredito eu que a partir de agora já se começa uma movimentação, já se começa um debate sobre essa questão de acabar com essa história de presidente da República está indicando ministro, está indicando isso, está indicando aquilo. Não. Cada poder com as suas determinações, com as suas atribuições, né? O governo federal está lá, o Senado está lá, a Câmara está lá, a Procuradoria-Geral está lá, e cada um no seu lugar. O Ministério Público, todo mundo lá no seu lugar. Não tem nada de interferência de governo. Então, tem muita coisa que precisa ser revista aqui nesse nosso país para que a coisa realmente possa fluir, né, de uma forma que venha a trazer harmonia. Harmonia. Que eu acredito que a harmonia de verdade só passa a funcionar se for exatamente desta forma, né? É que pode se harmonizar poderes, né, numa democracia. A hora certa agora para você são 7h39 aqui na nossa cidade, né, na cidade de Itaporanga, que estamos apresentando o programa Time Notícias nesta manhã. Mandando um abraço forte para todo mundo. Obrigado a todos que estão ligados, acompanhando a nossa programação. Então, já trouxemos aqui esse nosso primeiro comentário, essa nossa primeira análise, né, sobre esse caso. E vamos dando sequência aqui ao nosso programa nesta manhã de quinta-feira. Amanhã é dia 1º de maio. O ano está passando. Dia 1º de maio é comemorado nessa sexta o Dia Nacional Internacional do Trabalho, que é considerado feriado nacional durante o dia,
Alguns serviços e estabelecimentos devem sofrer alterações no horário de funcionamento. Alguns locais terão alterações totais ou parciais e atendimentos outros devem seguir em pleno funcionamento. Amanhã, viu, gente? Bancos fechados amanhã. Correios fechado. INSS também fechados. Do estudo amanhã, né? Isso aqui vale para o país inteiro. É Dia do Trabalhador. O governo da Paraíba não divulgou alterações de funcionamento no Jardim Botânico, lá na capital do estado. Nesta sexta-feira, a Justiça Federal da Paraíba vai funcionar em regime de plantão, tá? Mercados públicos lá em João Pessoa, nessa sexta-feira, funcionamento das 5 até as 18 horas, né? E eu acredito que algumas empresas elas vão adotar algumas medidas, até porque, digamos, se o comerciante vai abrir amanhã, né? Aí ele já vai ter que adotar um novo cronograma para a hora extra que ele vai ter que pagar para quem vai trabalhar amanhã. Tem toda essa questão. Agora, os órgãos oficiais, o governo estadual, o governo federal, até do município também, né? Aí eles já têm que ou adotar um calendário, uma medida nova, ou fechar, né? Porque não dá para fazer o atendimento no caso de um feriado importantíssimo, como é o Dia do Trabalhador. Logicamente que a gente sabe que o trabalhador no Brasil não tem muita coisa para, nos últimos anos, né? Não tem muito o que comemorar. Mas tudo bem. Tá no calendário. Vamos lá, né? Vamos obedecer. Vamos lá, 7h42. Eu estou pensando em amanhã fazer programa, não sei. Pelo menos um programa jornalístico da manhã, a gente está vendo aí a possibilidade da gente fazer amanhã, porque no restante do dia eu estou me agendando aqui para a gente ver como é que a gente pode fazer para fazer o programa de lá do estádio José Barros Sobrinho, ou a gente acompanhar tudo lá e colher o material para a gente divulgar aqui na segunda, né? A gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Informações chegando agora com Haroldo Nunes, direto lá de Patos. Haroldo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Alô, amigos do Time Notícias, meu querido amigo Flávio José, mais uma vez aqui de Patos, trazendo as informações da área metropolitana da nossa região. Olha o que temos para hoje. Indicado ao STF, Jorge Messias enfrenta sabatina com foco na crise da corte. Olha, depois de mais de 5 meses desde a indicação, o ministro Jorge Messias será finalmente sabatinado pelo Senado nesta quarta-feira, escolhido aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele terá pela frente um cenário de questionamentos sensíveis. A expectativa é de que o maior desafio durante a sessão não seja a análise de seu currículo ou eventuais resistências políticas, mas sim as perguntas relacionadas à atual crise de credibilidade enfrentada pelo STF e por alguns de seus integrantes. Durante a sabatina, Messias deve adotar um discurso cauteloso, buscando equilibrar suas respostas para não gerar atritos com possíveis futuros colegas da corte, ao mesmo tempo em que tenta manter apoio entre os senadores. De acordo com interlocutores, o indicado pretende abordar o papel do Supremo no contexto atual, mas sem direcionar críticas a ministros específicos. Caso provocado, ele deverá se posicionar aí favoravelmente à criação de um código de ética para a corte. Olha, a pesquisa Quaest aponta liderança de Tarcísio na corrida pelo governo de São Paulo. Olha, um levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 29, pela Quaest, indica que o governador Tarcísio de Freitas lidera a disputa pelo governo de São Paulo, com até 38% das intenções de votos. Na sequência, aparece Fernando Haddad com 26%. A pesquisa encomendada pelo Banco Genial ouviu aí 1.650 eleitores paulistas entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um nível de confiança até de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro cenário, que inclui mais pré-candidatos, também aparecem aí Kim Kataguiri e Paulo Serra, ambos com 5% das intenções de voto. Nesse mesmo cenário, 13% dos entrevistados se declararam indecisos, enquanto outros 13% aí afirmaram que pretendem votar em branco.
anular ou não comparecer. Já no segundo cenário, sem Paulo Serra, Tarcísio alcança 40%, enquanto Haddad aparece com 28%, Kim Kataguiri mantém 5%, os indecisos somam 13%, e os votos brancos e nulos ou abstenções chegam a 14%. A pesquisa também avaliou o nível de definição do eleitorado. Segundo os dados, 48% afirmam que já tem voto consolidado, enquanto 51% dizem que ainda podem mudar de escolha. Apenas 1% não soube ou preferiu não responder. Em uma simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o atual governador aparece com 49% das intenções de votos, contra 32% do ex-ministro. Esse cenário de 8% estão indecisos e 11% indicam voto branco ou nulo. O levantamento ainda mostra diferenças de preferência por perfil do eleitorado. Tarcísio apresenta maior apoio entre os homens e pessoas de 35 a 59 anos, enquanto Haddad tem desempenho mais forte entre mulheres e eleitores com mais de 60 anos. MDF denuncia grupo suspeito de fraudar concurso de Polícia Federal na Paraíba. O Ministério Público Federal da Paraíba, o MPF, apresentou denúncia contra 10 pessoas suspeitas de integrar um esquema conhecido como máfia dos concursos, acusados de fraudar um certame da Polícia Federal realizado em 2025. De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava de forma articulada em pelo menos 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, manipulando resultados de concursos públicos. O caso é um desdobramento de apurações mais amplas que identificam a base da organização na cidade de Patos e no sertão paraibano, e culminaram na desarticulação do esquema. Durante as investigações relacionadas à atuação do grupo, o delegado da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier do Nascimento, chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão, além de ter se afastado do cargo. Apesar disso, ele não foi incluído nesta denúncia específica sobre a fraude do concurso federal. Segundo o MPF, o esquema tinha como foco o cargo de delegado da Polícia Federal e visava fornecer, ainda de que forma indireta, um dos envolvidos. As apurações identificaram indícios robustos de atuação criminosa, com movimentações financeiras fora do padrão e troca de mensagens que indicam participação dos denunciados. Olha, Flávio, o EPB estende prazo de inscrições para concurso de técnico administrativo. Olha, a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba, anunciou a prorrogação do período de inscrições para concurso público destinado a cargos técnicos administrativos, inicialmente encerrado no dia 26. O prazo foi ampliado agora e segue para até o próximo domingo, dia 3. A atualização do cronograma foi oficializado por meio do edital retificado divulgado nesta quarta-feira. Com a mudança, os candidatos interessados ganharam aí mais alguns dias para garantir a participação no certame. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online por meio do site da Comissão Permanente do Concurso CPCOM da UEPB. As taxas variam entre R$ 95,00 para nível médio e técnico e R$ 115 para cargos de nível superior. Flávio, Rafaela Camaraense assume vice-presidência do PDT na Paraíba e ganha força no cenário político. Olha, a ex-secretária do Meio Ambiente da Paraíba, Rafaela Camaraense, passou a ocupar a vice-presidência do estadual do Partido Democrático Trabalhista, em um movimento que repercute no cenário político local com vistas às eleições de 2026. Apontada nos bastidores como possível candidata a vice-governadora na chapa liderada por Lucas Ribeiro, Rafaela deixou o Partido Socialista Brasileiro ao fim da janela partidária e se filiou ao PDT, legenda criada por Leonel Brizola, que busca ampliar sua atuação no Estado. A nova função será dividida entre Denise Ribeiro, fortalecendo a presença feminina na direção partidária e nas articulações políticas na Paraíba. Tá aí, Flávio, essas são as principais notícias aqui da nossa cidade, dos principais sites. Aqui, como sempre, mandando um abraço aí para Conceição, Pinhacó, Serra Grande, Pedra Branca e Ibiara. Um abraço a todos e até mais. Obrigado, Haroldo, pela participação e as informações trazidas aqui para o programa de hoje, né? Aqui na nossa programação. Informações essas que só enriquecem, né, o nosso programa. A gente agradece demais aí a gentileza de Haroldo, sempre trazendo informações aqui para a nossa programação. São 7 horas mais 50 minutos. 7 mais 50. Pois bem,
Haroldo trouxe aí a informação lá sobre o Jorge Messias, né? E a gente complementa aqui, né, Haroldo, agora, que com certeza na hora que você produziu aí o seu material, você não estava ainda com o resultado dessa sabatina, né? Mas o resultado foi esse que todos nós já conhecemos aí, que foi exatamente essa rejeição do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei agora qual será o próximo passo, o andamento, como é que vai ficar agora, né, lá, mas com certeza nos próximos programas, até nos nossos informativos, a gente vai trazendo informações sobre os desdobramentos dessa indicação lá em Brasília. O cenário por lá tá quente, né? Tá quente. É uma nova, aparentemente assim, que a gente vê, né? Que não tem fumaça branca, né? Mas a gente vê que tá aí uma possível, entre aspas, uma possível guerra agora, né? Entre o governo e o Senado, né? Começa lá toda uma confusão lá dentro, lá em Brasília. E eles que se resolvam lá, né? São os homens do poder. Olha, as inscrições gratuitas para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do primeiro semestre de 2026, terminam às 23 horas e 50 minutos desta quarta-feira. Terminaram, no caso, ontem, né? O período para os interessados se inscreverem começou no último dia 22. E os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio da página do programa disponível no portal de acesso único ao ensino superior, na aba do FIES. E aí é preciso fazer o login da porta gov.br. Para saber um passo a passo, né, completo e se inscrever de graça no FIES. O programa do Ministério da Educação foi criado para ajudar estudantes a cursarem o ensino superior em instituições privadas, principalmente do FIES, dos FIES, né? Esses cursos devem ser necessariamente passando, no caso, por uma avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. A hora agora para vocês são 7h53, 7 horas e 53 minutos, né? Quem tiver mais alguma informação, né? Quem estiver acompanhando aí, quiser passar informações aqui para o nosso programa, é só mandar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, que está aqui, 83 993 56 67 32, para que você possa participar aqui do nosso programa. Vamos lá, 7 horas mais 53 minutos. Estou tentando aqui um contato com o presidente do Atlanta, Márcio Rodão, para a gente tentar falar com o Márcio aqui sobre os resultados, né, do sorteio. O sorteio foi ontem, das equipes que vão participar dos primeiros jogos da abertura do Poeirão, né? O sorteio foi realizado ontem e já tem todas as suas definições aí das equipes que vão se enfrentar na abertura do torneio. Até o final do programa a gente vai ver aqui se a gente consegue um contato com o Márcio, né, para ele poder trazer para a gente essas informações. Vamos lá, vamos para o nosso comercial, né? Vamos vender. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no programa para a gente dar sequência à programação de notícias de hoje. Vamos lá, chegando aqui o bloco comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta aí. É coisa rápida, é coisa breve, daqui a pouco eu estou de volta. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. De manhã, Time Notícias. E depois, um musical à tarde. Túnel do tempo e o sucesso na porteira do curral. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. Baixe nosso aplicativo na Play Store. O Web Rádio Time.
Você ouve Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. Telefone 839-9356-6732. Itapuranga, Paraíba. É de manhã, o padeiro falou, tem pãozinho bem quentinho, pra você consumidor, o pãozinho gostoso. Foi o forno da Ferri quem assou. Ferri, a melhor marca de equipamentos para planificação. Contatos pelo WhatsApp 83 987 69 58 89. Foi o forno da Ferri quem assou. Frigorífico São Francisco, a melhor carne da cidade. Não deixe faltar. Aqui nós temos os melhores cortes em carnes de qualidade. E o melhor é o nosso preço. Frigorífico São Francisco, tradição e preço justo. É com a gente. A melhor carne de Itaporanga. Rua Crisanto Pereira 214. Telefone 83 99667 2828. Itaporanga, Paraíba. O empreendimento Chico e Tânia. Água não é só dizer que é de qualidade. É preciso ser realmente pura. E aqui no sertão, só a Croatá tem todas as qualidades. E é 100% do Vale. Beba saúde. Água mineral natural Croatá. Além do garrafão de 20 litros, agora temos a garrafa de 500 ml e litro e meio. Já à venda na distribuidora. Aqui em Itaporanga, na Avenida Getúlio Vargas, Centro. Próximo à rodoviária. Faça seu pedido. 83 99957 9994. Croatá, água mineral de verdade. Agora na AgroServe, você tem ração para suínos de alta performance, Multicampo, distribuindo para toda a região a ração Multicampo, que tem uma linha completa de produtos de alta qualidade para a nutrição do seu rebanho. AgroServe amplia sua base de prestação de serviços a todos os produtores do Vale do Piancó. A AgroServe, a grande parceira do agronegócio. Telefone 3451-2719, Avenida Deputado Soares Madruga, 125, Centro de Itaporanga. Atenção Itaporanga e toda a região. A partir de 1º de maio de 2026, chega uma nova iniciativa que transforma o que antes era lixo em oportunidade. A Recicla Ita é uma empresa de reciclagem que nasce com o propósito de cuidar do meio ambiente e gerar renda para a população do Vale do Piancó. Agora você pode vender suas garrafas PET e latinhas de alumínio, contribuindo para uma cidade limpa e ainda garantindo uma renda extra no seu dia a dia. Se você é catador, trabalhador autônomo ou qualquer pessoa que queira transformar resíduos em dinheiro, a Recicla Ita é o seu ponto de apoio. Estamos localizados em Itaporanga, próximo ao hospital, em frente à Danita Store. Para atender você, fale conosco pelo telefone WhatsApp 83 99892 0307. Siga no Instagram, @ReciclaIta, reciclando hoje para um futuro melhor. Participe você também dessa transformação. Na hora das compras, venha para o Mercadinho São Jorge. Aqui tem tudo para complementar a sua feira. Estivas e cereais, água mineral, gás de cozinha e leite todos os dias. Tudo isso com o melhor preço e o melhor atendimento. Venha conferir o que estamos anunciando todos os dias. Mercadinho São Jorge, aqui no Conjunto Miguel Morato, na Rua Manuel Antero. Telefone 99659-6693. Organização Gedson e Mara. Você ouve Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. Telefone 839-9356-6732. Itapuranga, Paraíba.
A Prefeitura de Igaracy vem trabalhando para construir uma cidade melhor para a sua população. São obras em todas as áreas: na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança e no social. Uma gestão voltada para o povo. Prefeitura de Igaracy. O trabalho continua. Apiários AM traz para você o mais saboroso mel de abelha da região, 100% puro. Em meio a tantas viroses e epidemias, adquira já o mel de abelha 100% natural, que aumenta a imunidade e a sua energia, alivia os sintomas de resfriados, rico em cálcio e vitamina C, auxilia no emagrecimento, reduz o colesterol ruim, previne até o câncer e muito mais. Nós do Apiários AM cuidamos do nosso apiário com muita higiene, cuidado e dedicação às abelhas, que são fundamentais para nosso meio ambiente. Não fique de fora e aproveite nossos ótimos preços. Compre mel 100% natural e adquira mais qualidade de vida. Telefone para contato 99656-3500. Compre mel de abelha 100% natural. Tá com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. A Inova Informática é uma loja especializada no ramo de informática e eletrônicos, assistência em computadores e notebooks e venda de equipamentos e acessórios. Conheça a Inova Informática, Rua Deputado Soares Madruga, 187, telefone 99859-4612, Itaporanga, Paraíba. Está precisando de assistência para seu telefone? Vou te dar uma dica. Mobilecell é a loja que vai te dar toda a assistência e recuperar seu aparelho. Temos peças e acessórios, garantia no serviço, com técnico especializado na área. Venha conhecer nossa moderna loja. Trabalhamos com todas as marcas. Mobilecell, Getúlio Vargas, próximo à Prefeitura. Telefone 99943-0363. Instagram, @Mobilecell. Organização Leandro Bezerra. Itaporanga, Paraíba. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em o Web Rádio Time, música e notícia onde você estiver. A hora certa agora 8h03, 8 horas 3 minutos. Estamos de volta com o nosso programa para levar até você as informações do nosso cotidiano, do dia a dia do Brasil e do mundo. Olha, à medida que a guerra no Irã entra em sua 9ª semana sem um fim claro à vista, o tráfego de navios no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, foi completamente remodelado, perturbando fortemente os mercados globais e as cadeias de suprimentos de petróleo, gás natural, fertilizantes e outros produtos essenciais. Antes que os Estados Unidos e Israel lançassem seus ataques ao Irã, no final de fevereiro, cerca de 3.000 embarcações passavam tipicamente pelo Estreito de Hormuz a cada mês. E de acordo com Lloyd's List Intelligence, os petroleiros que passavam por lá representavam cerca de 15 milhões de barris por dia nas exportações de petróleo bruto. E outros produtos de petróleo, mostram dados da empresa de análise Kepler, totalizando assim cerca de 1/5 comercial do petróleo mundial. É o que passa por lá, pelo canal, pelo Estreito de Hormuz. Mas desde a guerra, que a guerra começou, né, que foi reduzido aí a uma conta-gotas
apenas 150 embarcações registradas cruzando em todo lá, passando por lá em todo o mês de março. E de acordo com os dados, de acordo com esses dados aqui dessa pesquisa da Kepler. A interrupção é rápida e sem precedentes, disse Dimitris Ampazitis, gerente de risco marítimo e em conformidade com a da Kepler. No geral, o tráfego por Hormuz nos últimos 2 meses ocorreu a cerca de 5% da média pré-guerra, levando assim a uma escassez de produtos refinados, especialmente lá na região da Ásia. Então, pessoal, é igual aquilo que eu falei. Tudo depende de uma decisão que venha de uma liderança. Então, tudo que o líder fizer, tudo que ele disser, tudo que ele determinar, vai prejudicar a toda uma nação. Toda uma nação. E aí as pessoas elas não analisam muito, porque assim, o que a gente vive ultimamente, por exemplo, aqui no Brasil, é uma polarização política. As pessoas não veem outra situação, as pessoas não enxergam outra situação, a não ser essa. Então, nesse ponto de vista, lógico, a própria administração, quando se fala de gerenciamento, de administração, ela fica em último plano. E tudo vai por água abaixo. Porque você vai sentir os efeitos depois. É o que a gente está sentindo aí, o efeito da guerra, né? Prejudicando o mundo inteiro. Tem países que o prejuízo é bem maior do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós ainda estamos com algumas medidas que foram tomadas. Nós estamos pagando ainda aí R$6, R$6,40, R$6,98 no litro de gasolina, né? Então, isso é o efeito do que está vindo de lá. Lógico, tem abuso. Nós vivemos no país da corrupção, né? Mas tem muita coisa que é diretamente do reflexo do que está vindo de lá. Então, toda e qualquer medida que uma liderança, um gestor, que ele venha a tomar, qualquer tipo de decisão, isso vai refletir diretamente na vida de todos nós. Na vida de todos nós, sem sombra de dúvidas. Porque atinge diretamente o coletivo. Não tem distinção. Não, vai só esse lá, não, vai só esse, não, vai só... E no final das contas, só quem termina ganhando é quem já tem muito. Essa é a grande verdade. Quem já tem muito acaba por ganhar e continuar ganhando. A hora certa agora para você são 8h08, 8 da manhã, mais 8 minutos. Vamos trazer aqui algumas informações agora já da área policial do programa, para a gente fechar e ir para a nossa parte musical, porque notícia aqui na nossa programação é o que não falta, né? Daqui a pouco nós teremos o nosso musical e depois do nosso musical a gente vai seguindo com a nossa jornada de informações na programação. Destaque policial. A hora certa agora para você, 8h09, 8 horas 9 minutos, chegando com informações da nossa área, a área policial, para você que está diretamente ligado, nos acompanhando a nossa programação. Lembra dessa situação que a gente está acompanhando aí, né, pelos meios de comunicação, do desaparecimento e o encontro do cadáver da senhora Milce Daniel. Após prestar novos depoimentos à Polícia Civil, Willis Cosmo, vizinho de Dona Milce, idosa que foi encontrada morta em uma região de mata na cidade de Bahia, com isso ele deixou de ser o principal suspeito do suposto crime. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira pelo delegado Diogo Garcia. O senhor Willis não é investigado ainda e não figura como investigado.
está sendo colaborativo com a polícia. Somente mesmo com as provas técnicas é que nós vamos direcionar a nossa investigação e modificar ou não o nosso inquérito até o final, disse o delegado, que segue sobre o desaparecimento, podendo mudar para morte natural ou homicídio, a depender do que a perícia emitir no laudo, disse o delegado. Então agora tudo vai para a linha da perícia. Esperar o resultado pericial para poder se chegar à conclusão desse caso e buscar o culpado ou os culpados pela morte dessa senhora. Vamos aguardar. Em discurso na inauguração de um museu, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, confirmou a política de suicídio de soldados norte-coreanos que lutam pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Segundo informações da agência de notícias estatal KCNA, divulgadas nesta segunda-feira, o ditador elogiou os militares. Veja só a que ponto chega o ser humano. Ele elogiou os militares que cometeram suicídio para não serem capturados pelas forças ucranianas. Durante o discurso, Kim Jong-un afirmou que as tropas optaram por ataques suicidas contra si mesmas em um ato que ele descreveu como heroísmo extraordinário. E de acordo com a agência, nessas informações, a cerimônia também contou com as apresentações de fogos de artifício. Entre as atrações houve uma representação de uma batalha que mostra jovens lutando contra inimigos e em seguida se explodindo para não serem capturados. Grave, né? Vamos lá. A hora certa agora para você são 8h12. 8 horas 12 minutos. Olha, na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com indícios de adulteração e conduziu uma mulher à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com informações repassadas pela corporação, a mulher afirmou ter adquirido o veículo após visualizar um anúncio de venda nas redes sociais. Esse caso aconteceu lá em Aguiar, na nossa terra lá. Durante a abordagem, os policiais realizaram essa verificação detalhada e identificaram inconsistências nos dados da motocicleta. Ainda segundo a PM, a placa utilizada não correspondia às características originais do veículo, e sim de outra motocicleta que era registrada em Igaraci. Após a análise do chassi, foi constatado que a moto possuía restrição de furto. E, diante dos fatos, a mulher e o veículo foram encaminhados à delegacia para a adoção das medidas cabíveis ao caso e será investigado a partir de agora pela Polícia Civil. Ela disse que pegou as informações através da internet e entrou em contato com a pessoa, né? E foi lá e fechou o negócio. No mínimo, ela deve ter comprado essa moto a preço de banana, baratinha. E nem isso você desconfia, né? Porque basta você fazer uma avaliação. Quanto é que custa uma moto? Aí você vai pelo ano da moto. Uma moto desse ano aqui, você só pode pagar por esse preço. Aí o cara chega e te diz, não, eu vendo essa por esse preço aqui. Será se o cara passou alguma informação para ela? Que a moto tinha restrição de roubo, que tinha adulteração? Quem sabe? Ninguém sabe. E aí, prejuízo, né, amiga, para você, infelizmente. A hora certa agora, 8h14, 8 horas 14 minutos. Vamos fechando por aqui a nossa participação de hoje no programa. Obrigado pela audiência, todos vocês que estão acompanhando aqui nossa programação. Amanhã a gente vai fazer o programa de manhã, só o jornalismo, tá, pessoal? Amanhã a gente vai fazer
que dá pra gente fazer, né? Amanhã. E à tarde nós vamos estar acompanhando aí toda a cobertura da abertura do Poeirão, tá? O Poeirão começa amanhã. A abertura tem desfile, tem discursos políticos. Amanhã será um dia que nós vamos ter aqui em território itaporanguense um político por metro quadrado. Pode crer no que eu estou dizendo, viu? Quem viver verá. Vá lá para o estádio José Barros Sobrinho para você tirar as suas conclusões. Vamos lá. 8h15, 8 horas 15 minutos, é final da edição de hoje do programa. Obrigado a você que nos acompanhou, que ficou com a gente, né? Até agora, acompanhando a programação. E amanhã estaremos aqui de novo com mais um programa para você. Se Deus quiser, logo cedo, às 7 horas da manhã, como sempre, estaremos por aqui. Obrigado a você, vem aí muita música. Eu volto às 9h30, às 10h15 e às 11 horas com os nossos informativos. Você acabou de ouvir Time Notícias. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. De manhã, Time Notícias. E depois, um musical à tarde. Túnel do Tempo. E o sucesso na porteira do curral. Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. Uma hora só de música. Uma hora só de música.